Olá pessoal, eu sou o Maurício, CEO aqui do Amazon Coworking. Hoje vou bater um papo aqui com o Marlos, que é o secretário de Planejamento do município de Santana. Fiz aquele conteúdo lá, Marlos, e deu o que falar. Perguntaram até se estava me pagando para falar dos editais de incentivo aqui do estado. E eu citei o município de Santana, que vem inovando aí com o Novatec. Por isso que eu chamei aí o Marlos para bater esse papo, que é um amigo de longas datas, uma pessoa que eu admiro bastante, técnico, muito inteligente e está no lugar certo. Obrigado. E vai fazer muita coisa por Santana, com certeza, pelo Amapá, né, Marlos? Sim, sim. Então fica à vontade, gratidão por ter aceitado esse convite e seja bem-vindo. Obrigado. Até porque a Santana ela cumpre uma função estratégica dentro do Estado. Então você não tem como pensar o desenvolvimento do Estado se Santana não estiver em conformidade. E aí, no decorrer da conversa, eu explico isso. Mas você imagina, tudo aquilo que você consome na Cândido Mendes, ele passa pela Docas de Santana. Então, se a Docas de Santana ela consegue, por exemplo, ter uma velocidade de recepção de carga e de transbordo de carga para chegar mais rápido em Macapá, a Cândido Mendes ela paga um frete mais baixo e emprega mais pessoas, tem maior rentabilidade, tem um impacto aqui no município de Macapá. Então, as cidades já chegou integradas. De dois pés aqui, foi logo no centro comercial de Macapá. Se não fosse Santana, o centro comercial de Macapá não seria o mesmo. Teria mais dificuldade, de ter uma área de livre comércio. Bacana. E Marlos, e fala um pouco assim do teu background aí, o que tu já fez, como foi para tu chegar até aqui, e hoje como secretário de Planejamento de Santana, como é que está sendo o trabalho por lá? Bom, minha primeira atividade, vamos falar assim, de relevância foi atuando dentro de movimentos juvenis, né? Então foi uma grande escola porque nós pegamos um conjunto de intelectuais que voltavam do país e nos educaram. Então algumas coisas que nós não tínhamos de tecnologia eles acabaram nos instrumentalizando. Quando eu já vou para a faculdade, eu acabo entrando no Instituto de Estudos da área socioambiental e a gente já começa a captar recursos internacionais, JICA, USAID, Haribo, isso já na universidade, né? E aí, década de 80? 90 e 95, 98. E aí, essa relação com o IESA, ela acabou dando conexões com o mundo. Acabei eu sempre fiz muita coisa simultaneamente. Então, eu fazia trabalho de consultoria para instituições internacionais, sobretudo as que tinham relação com a APA, pós-IESA. Como eu entendi muito de planejamento e fiz cursos com pessoas relevantes, Klaus Schubert, né, que foi o cara que inventou aquele projeto aquele modelo de planejamento e moderação que avançou para o método Cavanche, né? A minha formação foi com ele. Então, a gente acabou adquirindo uma especialização dentro dessa área e a gente aí passou a trabalhar muito dentro da organização da administração pública, fazendo grandes entregas. Então, eu vou dar alguns exemplos recentes. Aquele carnaval de Santana de Micareta saiu boa parte da mão de um amigo em comum, o Juan, comigo, né? Bioparque, a reestruturação do Bioparque, que está fechado 2 décadas, né? Também foi um projeto de implantação que saiu dessas atividades. Período do Covid, por exemplo, eu estava em Calçoene, fazendo o planejamento de lá. Então, se você pegar setembro do ano mais complicado do Covid, a taxa de letalidade lá era 7 vezes mais baixa que a capital. Certo. Né? Então, essa vivência me colocou para, inevitavelmente, um dia acabar assumindo a Secretaria de Planejamento da cidade onde eu nasci. Né? Então, retornei. Legal. Tu reside lá hoje, inclusive, né? Tu saiu de Macapá e voltou para lá. Voltei para Santana. Para deixar um legado, né? Ajudar o prefeito Bala a deixar um legado para a cidade, né? Reposicionar a gente
onde a gente estava chegando no início dos anos 90. Isso é uma cidade industrial e comercial, e as circunstâncias fizeram com que a cidade se degenerasse por um tempo. Então, é um conjunto também de macroeconomia. As pessoas olham políticos, mas o conjunto da macroeconomia apontou nessa direção, também teve responsabilidades locais. E agora o cenário ele abre oportunidade da cidade novamente reflorescer, que é uma coisa que também está acontecendo com a capital do estado e com o Amapá, né? Sim. Eu vi lá o movimento quando eu fui no lançamento do Inovatec. Vocês fizeram lá um movimento bem grande, né? Botaram Sim. lá os empreendedores individuais para expor seus produtos e apresentaram também as inovações, né, do estado, como o caso do nosso querido Michael, né, que é Sim. do Mazodan, também ele é de lá de Santana. Sim. E é um grande Santana. case, né? Ganhou aí o Expo Favela 2023. Sim. Isso aí já teve também teu apoio por lá, tu já estava na época que o Michael... Sim, sim. Assim, primeiro dizer que o grande mérito é do Michael. Sim. Mas é uma, vamos dizer assim, um pouco uma vocação da cidade. Assim, a minha formação inicial é em geografia. Dentro da geografia, você diz que as cidades elas se especializam. Essas especializações, elas são, sobretudo, uma característica da função regional que ela ocupa. Então, por exemplo, Macapá, ela cumpre uma função de cidade administrativa. Algumas áreas do estado, ela cumpre uma função, por exemplo, para a indústria de pesca, para a mineração. Santana, ela tem, historicamente, essa vocação, ela é vocacionada para a área de desenvolvimento, né? Tanto da inovação quanto Santana, ela sempre foi voltada para o mundo, né? Então, assim, a gente não percebe, mas nós temos 9 multinacionais lá na cidade. Tem outras startups lá também, o Valdir Sim. também de lá do Tributei, né? Sim. E hoje é investido pelo Primo Rico, Bossa. Outro case show de lá. E sobre o Inovatec? Fale um pouco como é que está funcionando o Inovatec, como é que vai ser direcionado, quem vai poder participar do Inovatec. Tá. Assim, o Inovatec é um programa que dentro dele tem um conjunto de ações para a área de inovação e tecnologia, né, e desenvolvimento econômico. Então, qual é a diferença do que nós estamos tentando fazer? Eu acho que o que é a característica do que a Prefeitura Municipal de Santana está fazendo? A gente não está pensando somente na questão do financiamento, até porque dentro das competências isso não cabe tanto a gente. Mas você precisa ter um marco legal para a empresa ter segurança jurídica para ela poder se implantar. Sim. Ela pode trabalhar a redução de tributação, tá? E ela precisa também ter infraestruturas, porque se você quer trabalhar, se você quer implantar uma cultura de empresas de alta tecnologia, você tem que ter 5G. E nós temos a lei que regulamenta 5G e nós temos cabo de fibra ótica transoceânica, passando por Santana com alta velocidade e tudo mais, só que ainda é restrito a centros tecnológicos e de pesquisas. Mas, pela companhia Docker de Santana, que sai esse material. Então, nós estamos pensando em infraestrutura e marcos legais, porque isso consegue fazer um desenvolvimento mais sustentável. Sim. Entendeu? Essas empresas terão, então, os tributos reduzidos. Quais são esses valores? Olha, por exemplo, empresas que têm a caracterização de startup, você tem redução de 5% para 2% de tributo de imposto sobre serviço. Certo. Você tem a possibilidade de redução de IPTU até 100%, dependendo da metragem quadrada do local de serviço dessa empresa. E você, além disso, você tem uma regulamentação a nível municipal das compras governamentais. Então, existe dentro dos marcos federais
um sistema que favorece, facilita e agiliza a aquisição de tecnologia com o setor público, para melhorar o atendimento na ponta. Então, a nossa lei de startup, ela não pensou somente na questão de tributação. Certo. Ela incluiu também uma política de compra facilitada para que as cidades sejam cidades digitais, a prefeitura seja uma prefeitura digital, tecnológica, tá? Para poder ofertar melhores serviços e mais baratos para a população. E me diga uma coisa, Marlos, as grandes indústrias também têm algum tipo de benefício lá por Santana? Tem. As grandes indústrias, ela tem um marco regulatório específico, tá? Então, assim, as grandes indústrias, os grandes empreendimentos que quiserem se implantar no município de Santana, por exemplo, a Samsung queira vir para Santana, ou uma grande empresa de logística, ela tem praticamente isenção de todos os tributos, mas com condicionantes, entendeu? Você não paga nenhum tributo, mas vem as terceirizadas. Ele vai ter que alugar carro, ele vai ter que alugar escritório, ele vai ter que comprar prédio. No local, né? E essas empresas terceirizadas, elas vão compensar a isenção de tributos que a prefeitura tem. Tá? E também a gente condiciona no volume de empregos que ela vai gerar. Mas eu te falo, ao nível municipal, a gente chega, dependendo da oferta desses grandes empreendimentos, tributação zero. Tá? E com relação à sustentabilidade e geração de renda, também... Esse é um tema bacana. Você imagina, nós temos um desenho. Primeiro a gente tem que entender qual é a vocação. Nós temos uma vocação para inovação e nós temos uma vocação logística portuária. Então, os nossos marcos regulatórios estão nessa direção. O plano diretor da cidade, o plano de mobilidade, a lei da liberdade econômica, a lei das startups, a lei do 5G, a lei de incentivo e atração de grandes empreendimentos. Então, você tem um conjunto de marcos estruturantes dentro da cidade, o projeto de cidades inteligentes, que eles empurram a cidade para ela ser uma cidade com baixa pegada de carbono. Sim. E aí, tudo isso se integra num sistema que já está funcionando de forma experimental, e aí ele vai ganhar escala no decorrer do ano, que nós temos um BI municipal. Então eu sei onde estão as batedeiras e quanto que elas geram, por exemplo, de resíduo. Por quê? Porque toda a alimentação dos dados da prefeitura, saúde, educação, assistência social, ele sobe para esse sistema e eu já referencio, eu vejo esse mapa na cidade. Então eu tenho uma capacidade de resposta. Isso é um exemplo, né? Eu vou dar um exemplo bem recente. Quantas pessoas em outros municípios, eles acabaram ficando desabrigados pela questão das chuvas. Se você for olhar a pluviosidade do período, Santana choveu mais do que em alguns outros municípios. Sabe quantas pessoas desabrigadas nós tivemos? Quantas? Zero. Eu vi a estrutura, tá muito boa das ruas quando eu cheguei no Inovatec lá. Sim. Parece que estava em outra cidade. A gente estava em outra cidade, mas está bem diferente que Macapá, bem mais estruturado com relação às calçadas e as vias, né? Sim. Eu percebi isso aí, então tá dando um resultado bom, né? ODS 11. Tá de acordo com a ODS. Sim. Então, qual é a ideia? Qual é a ODS 11? É a que trata das cidades sustentáveis, né? Certo. Então, por exemplo, a questão da gestão das áreas de risco, nós sabemos onde estão. Por quê? Porque a gente tem um sistema georreferenciado que nos aponta isso. A gente já sabe até um limite onde estão os riscos. Então, ainda no verão, a gente faz trabalho preventivo. Nós sabemos quais são os problemas. O grande problema é nas microbacias, não são nas macrobacias. Mas o que é isso? É trabalhar de forma inteligente. Então, de novo eu falo, se você faz um esforço paliativo,
você gasta muito recurso, gasta muita energia e você não consegue resolver as coisas de forma sistêmica. Então, eu acho que esse é o diferencial. A gente procura fazer algumas coisas que elas são estruturantes, para quando a gente sai, como tem um marco regulatório e tem uma padronização de rotinas, quando você muda a governança, a tendência é que isso permaneça. Falando sobre isso, hoje tu estás secretário. Sim. E tu já tem deve ter um planejamento para daqui a quanto tempo e como é que tu vê Santana daqui a 3 anos? 3 anos. Hoje, como as coisas estão desenvolvendo muito rápido, né? Sim. Uma escalabilidade grande, né? Com Sim. essa situação de inovação, eu acho que contigo lá e esses 3 anos aí vocês vão voar. Diz aí quais são os planos aí. Bom, primeiro, nós estamos pensando independente da governança. A primeira coisa é a gente permanecer na função, eu e o prefeito. Mas independente disso, porque isso fica na mão de Deus, né? E dos cidadãos, mas o que é que a gente pensa? Vamos pensar assim, de cima para baixo. Um sistema de gestão em que você tem as informações da cidade com um grau de monitoramento muito atualizado, vinculado a 58 quilômetros de cabo de fibra ótica na cidade toda, com as informações sendo alimentadas para 2 sistemas de banco de dados robustos. Então, até em 3 anos isso está implantado. Então, você pode, por exemplo, integrar políticas. Sim. 2018, por exemplo, teve uma menina de 10 anos que engravidou. Provavelmente ela saiu da sala de aula. Mas como um banco de dados da saúde com a educação não são integrados, a gente não sabe que fim teve essa menina. Entendeu? Entendi. Então, a gente vai conseguir fazer essa integração. Então, a gente tinha 3 linhas. A primeira, recuperar as infraestruturas da cidade que estavam destruídas. A segunda linha, se direcionar para a vocação da cidade, que é uma vocação portuária e de inovação. As pessoas já teve um debate tremendo sobre isso, mas eu vou fazer uma série histórica que comprova o que eu estou falando, tá, Maurício? Século XVII, quando existiam as feitorias inglesas lá, eles movimentavam algo em torno de 60 milhões ano com tabaco e urucum, que eles viram a condição de porto. Você faz um corte temporal e a implantação do grupo KM, que eles começaram a fazer uma transição de uma exploração mineral para a exploração sustentável, que eles criaram uma floresta de produção, que é a Ancel, a Codepa. Tá? Então, essa cultura é histórica em Santana. E aí quando você acaba esse ciclo histórico e tudo mais, aí você tem Tributeio, Orça Fácil, Mazodan, entendeu? E você tem um monte de empresas multinacionais lá. Tá? Então a gente esquece por exemplo, das empresas que atuam dentro do município, que elas não são de capital nacional. A Ancel, por exemplo, é japonesa. Entendeu? A nossa maior empresa que atua no ramo de açaí, tá? É capital americano. Então, essa cultura dentro do município redireciona a cidade para ter uma certa vocação. Olha, a terça parte das pessoas que saíram da minha secretaria, eles saíram para empreender. Porque assim, a mentalidade do servidor público em Santana, das pessoas que atuam em cargo e tudo mais, não é permanecer no serviço público. Entendeu? Criar uma base estruturante e tudo mais para desenvolver. E aí tem uma característica interessante nisso, que comprova isso. O maior número proporcional de MEIs no estado é do município, e a maioria de mulheres. Show. E vocês já estão com um programa para mulheres lá também, empreendedoras? Tem. Específico, assim?
Não tem um projeto específico, por exemplo, produtivo para as mulheres. Uhum. Tá? Mas já acontece, né? Mas por exemplo, Santana, eu acredito que na Amazônia é um único município que essas secretarias de cunho mais social, Secretaria das Mulheres, Secretaria da Juventude, Secretaria de Igualdade Racial, elas têm autonomia orçamentária e financeira. Entendeu? Elas têm autonomia. Elas não precisam ficar com pires na mão para pedir favor para fazer as suas ações. Elas planejam suas ações dentro da sua capacidade orçamentária, dentro da sua lei orçamentária e tudo mais, e marcam um ponto. Tá? Então, a ideia da política das mulheres lá é uma relação de transversalidade. Tá? Então, por exemplo, antes do governo federal, o município de Santana ele já pagava bolsa para famílias que as crianças, perdendo a mãe vítima de feminicídio, né, a criança não tinha como se manter porque, eventualmente, o pai, o padrasto, o falecido na cadeia, e a mãe falecida, né? Então, essa condição de fragilidade social, Santana foi assim, conseguiu fazer esse marco legal anterior ao próprio governo federal. Então, a gente tem algumas ações de protagonismo dentro dessas áreas, de juventude também, que elas são bem interessantes. O programa, ele vai incentivar os negócios que estão iniciando. Sim. Qual é a previsão assim, de empresas beneficiadas com o programa Inovatec? Tem assim, uma meta para... Tem. A nossa meta inicial é a implantação de 30 novas empresas, tá? No espaço do ano de 2024, e a partir daí ganhar escala. Porque tem algumas coisas, Maurício, que elas não dependem somente da gente, elas dependem de uma ação do governo federal, uma ação do governo do estado e uma ação do município. Então, tem algumas coisas que fogem à nossa capacidade de realização. Tá? Então, na medida em que a gente vai conseguindo integrar essas três políticas, a gente consegue ter um pouco mais de escala. Tá? Então, por exemplo, a gente precisa fazer conexão, por exemplo, com o Distrito Industrial. O Distrito Industrial não é de governança do município, mas está dentro da área territorial do município. Então, assim, por exemplo, a constituição, por exemplo, de um espaço para fazer aceleração de empresas dentro do Distrito Industrial, o município de Santana ela pode colaborar, entendeu? É fazer um termo de parceria, um termo de cooperação técnica e tudo mais, porque aí, quando a gente une esforços, os impactos eles são muito maiores, tá? Mas você não pode pensar de forma estanque, né? Ou cidades, municípios. Eu vou dar um exemplo disso. Santana, ele tem uma população flutuante de 300 mil pessoas. Entendeu? Então, assim, a hora que surgem alguns benefícios no município de Santana, naturalmente a migração da ilha vem. Tá? Então, assim, se você pensar resolver o desenvolvimento, a estruturação num local em que existe fluidez de pessoas, se você não atende o do lado, você não vai conseguir fazer equidade social, você não vai conseguir alcançar as ODSs. Por quê? Porque você resolveu o seu lado e tudo mais, mas o outro não tem atendimento, ele vem para cá. E os teus indicadores voltam a cair de novo. Então, a gente tem que ter um olhar mais próximo entre as esferas e entre as municipalidades, e a gente precisa também ter um olhar e um diálogo, que é quase esquecido, com os municípios do Pará que estão no nosso entorno, que são demandadores de oferta social. Entendeu? Porque senão, todas as vezes que a gente fazer a recuperação de uma área subnormal, né,
de um local que está cheio de palafitas. A hora que a gente remaneja e dá condição social para cá, daqui com 30 dias isso está reocupado de novo. Mas por quê? Porque essa pessoa também necessita e tem direito a ter a sua casa. Então, se a gente não olha para o vizinho e olha no que é que a gente pode se ajudar para crescer junto, o açaí é um grande exemplo disso. Entendeu? Se a gente não cresce junto, a gente cria ilusão de que a gente vai se desenvolver, mas não vai. Porque sempre vai ter alguém que vai estar passando fome que vai arrastar a gente junto. Né? E o programa Inovatec, ele visa também construir novas oportunidades, então, para as pessoas que estão ali no entorno de Santana. Tem algum programa específico para isso, em relação ao social? A gente está trabalhando, nós estamos trabalhando já há algum tempo na nossa lei de bioeconomia. Tá? Porque você imagina, o açaí é a terceira maior pauta de exportação do estado. Às vezes cai para a quarta, depois volta de novo. Mas o que é essa população que tem dificuldade, que mora nas ilhas, por exemplo, o que é que ela precisa? Ela precisa de uma regulação de porto, porque se você tem mais porto, ela não tira só 30% da capacidade de recolhimento do açaí, ela pega 100%, 70%, 80%, entendeu? Então, às vezes, eles não conseguem entregar tudo que eles conseguem recolher, né, porque não tem estrutura suficiente, né, de transbordo desse material, entendeu? Mas nós temos 10 indústrias, 11 indústrias no município que tem capacidade e escalabilidade de tudo que chegar, só que você tem um estrangulamento aqui. Quando você resolve esse estrangulamento pelo plano diretor, pelo plano setorial, portuário e tudo mais, você automaticamente gera maior renda aqui. Então a gente não pensa, por exemplo, em bolsa, em benefícios e tudo mais. A gente pensa dar condições para que a pessoa, pelo seu mérito, ela consiga render. Estrutura, né? Para ela conseguir trabalhar, né? Isso. Então, assim, aí isso vai produzir mais resíduo, mais caroço. Tá? Então, você precisa criar uma escala de produção para que o beneficiamento do açaí, que ele já está se verticalizando, já com outros produtos, açaí liofilizado, sorvete, tudo mais, que já são exportados por Santana, essa quantidade de insumo ela não seja só queimada em um outro local, mas ela possa gerar outros subprodutos. Então nós temos várias startups que elas têm potencial de ganhar escalabilidade, mas elas têm dificuldade de acesso ao caroço. A logística dela é menor. Então se a gente cria um ecossistema para isso, automaticamente você integra floresta com cidade. Aí você consegue a verdadeira sustentabilidade. Então, o açaí ele pode ser um grande case de sucesso para a gente conseguir fazer a manutenção do que a gente tem hoje. Então, dentro da Amazônia, o estado mais bem conservado, dentro do estado mais bem conservado, Santana como o município mais bem conservado. Mas por quê? Porque a gente apostou em logística e apostou em comércio internacional. Essa é a vocação da cidade. E isso é de baixo valor, de baixa pegada de carbono. Então, se a gente potencializa uma coisa que a própria natureza já nos ofertou, o açaí e a condição de porto, é só uma questão de destravar a roda para que as coisas possam render. Muito bom. Então, como Santana aí, com essa vocação portuária, daqui a 3 anos, essa questão de estruturante daquele espaço portuário, tu vê que tem condições de melhorar bastante daqui para... Já, inclusive assim, já existem algumas empresas que elas já estão inclusive em processo de IRIMA, que é a última fase para elas iniciarem a construção das suas estruturas, certo, de terminais grandes, equivalentes ao tamanho das nossas docas que nós temos. Sim. Tá? Então, um projeto de milhões. Tá? E sai esse ano alguma estrutura dessa? Isso é uma coisa que eu te falei, né? Que tem coisas que dependem da gente e tem coisas que fogem das competências da municipalidade. Sim. Então, por exemplo, a implantação de porto, ele tem que ter a anuência da ANTAC,
precisa ter a aprovação do EIA-RIMA e a aprovação ambiental desse tipo de estrutura é estadual. Tá? É SEMA, se eu não me engano. Então, as bases para que haja atratividade dessas empresas, elas estão postas por uma política tributada, por uma política de infraestrutura. A gente melhorou as infraestruturas viárias, de comunicação, e aí você vai fazendo esse jogo com as outras estruturas. E a gente tem que agradecer o governo do estado e o governo federal, que eles têm sido muito parceiros nosso durante todo esse período. Então, se a gente continuar essa pegada e a gente nunca está satisfeito, a gente sempre acha que pode melhorar, a gente sempre acha que a gente pode render mais do que a gente já rendeu. Se a gente conseguir seguir essa pegada, certamente daqui a 3 anos, a gente vai ter um boom de desenvolvimento do estado induzido pelo município de Santana. Quer ver uma coisa curiosa em relação a isso, Maurício? Você pode ter qualquer visão de mundo em relação a como desenvolver o Amapá. Você pode achar que o caminho é só biodiversidade, tá? Exploração de madeira certificada, exploração do açaí e tudo mais. Você pode seguir essa linha. Vai escoar por onde? Por Santana. Não, a linha não é essa. É floresta de produção. Vamos potencializar a Ancel. Vai sair por onde? Santana. Não, é a área de livre comércio. O nosso negócio é comércio. A vocação do estado é comércio. Vai entrar por onde? Grãos. Grãos. Vai sair por onde? Então, se você não resolve a questão dos acessos ao município de Santana e da estrutura de um complexo portuário, que navegação de longo curso, a navegação regional e a navegação de baixo curto, que quando a gente fala em navegação, em docas e porto, o pessoal só pensa nas docas. Mas olha, é o cara que vem de Catraia que dá a terceira pauta de exportação do estado. Tu tá entendendo? Ele tem valor, ele não é menos gente do que a gente. Então ele precisa ter o porto dele, entendeu? Ele precisa ter uma condição de banheiro, uma condição de retroporto, de segurança, de iluminação. Ele não pode chegar pisando na lama, entendeu? As pessoas não são menos gente porque ele tem menos grife. Então, quando a gente fizer essa estruturação e a previsão de que esse marco legal esteja pronto em maio, a gente tem a possibilidade de captação de recursos para poder fazer isso. Então, assim, como tu estás vendo, a gente não está fazendo um monte de ação esforçada para marcar pontos de publicidade. A gente tem um plano estruturado com linhas, com prazos e com conexões. Entendeu? Então, se a gente consegue fazer isso, a gente desengata todo o resto do estado. Então, quando o Porto de Santana caiu, em 2013, um dos portos, o Porto de Minério, o PIB dos municípios para trás, todos despencaram. Então, sabe o que aconteceu? O volume de atendimento da saúde de Macapá exponenciou. Por quê? Porque como os municípios perderam a arrecadação e não tinham condições de dar uma saúde adequada, as populações se deslocaram para serem atendidas na capital. E aí a gente construiu um monte de unidade básica de saúde e elas esgotavam de gente de novo. E se construía mais e se esgotava de novo. Então, se você distribui o desenvolvimento, tá, você assegura também que os outros locais que estão em condições melhores de desenvolvimento econômico, eles consigam manter também as condições de serviço. Você distribui a renda, você multiplica a equidade. É isso aí. Colaboração, né? Sim. É também o nosso lema aqui no Amazon Cowork. Então, de certa forma, entender, Maurício, que a política pública ela não é somente um jogo de poder. O serviço público ele começa com a palavra serviço. Então, servir, né? Exato. E o servir é uma relação colaborativa. Se você não consegue convencer as outras pessoas disso que a gente está fazendo aqui,
entendeu? Porque talvez muitas pessoas agora olhem de uma forma diferente para o município de Santana, tá? Falei assim, poxa, não tinha pensado nessa perspectiva. Então, a gente dando, o município dando certo, o estado dá certo, tá? Então a gente tem clareza não só dessa expectativa das outras esferas, das outras estruturas nos apoiarem para que a gente consiga fazer o que a gente concebeu, mas inversamente nós temos clareza de que a gente, resolvendo o nosso dever de casa e tudo mais, a gente ganha escalabilidade para que todos os municípios também prosperem, inclusive as ilhas, fora da municipalidade do Amapá. Por quê? Porque eles são brasileiros como a gente, entendeu? E com eles vindo para cá também, o município também, além de ser uma estrutura para eles chegarem, né, serem Sim. recebidos, o município também tem uma receita, né, com relação a... Sim, exatamente. Então, eu acho que é um pouco essa a ideia. Então, estruturas, marcos legais, que abrem as condições para a gente ter diálogos com as outras esferas de governo e com as outras municipalidades, para que a gente faça um trabalho de ganha-ganha intermunicipal. Então, se a gente consegue fazer isso, se a gente consegue resolver as nossas estruturas, o resto é escala. Porque se a gente aumentar a arrecadação, o servidor público ele vai ganhar mais, entendeu? Nós vamos ter mais unidades básicas de saúde, a gente vai ter mais escolas em horário integral, com qualidade, nós vamos ter mais qualificação e formação para o nosso servidor público, e a gente vai ter mais áreas verdes, porque a origem de tudo é o desenvolvimento, tá? A gente tem que fazer essa ambidestria, não é só desenvolvimento, não é só área social. A gente tem que dar as condições básicas para as pessoas que hoje não têm condições de construir a sua história, né? De construir seu legado, de construir a sua autoafirmação, de dar as condições mínimas para que ela consiga dar os primeiros passos para alcançar a sua totalidade de integridade de vida. Mas só fazer isso não é suficiente. Você tem que fazer os marcos estruturantes para que depois que ela tenha conseguido passar pelo momento difícil, pela circunstância difícil que ela passou na vida, ela tenha condições de ser integrada dentro da sociedade de uma forma integral, com equipamentos de saúde, com oportunidades de emprego, tá? Para que ela possa deixar seu legado na vida. É isso aí, que bom que tu tu tá lá, né? Tu tá lá fazendo o teu trabalho e com essa visão aí de sempre buscando também beneficiar todos os seres, né? Inclusive do município vizinho. Bacana essa tua visão. Por isso que eu te admiro. Por isso que eu te chamei aqui para essa conversa, essa aula, né? Porque não é todo dia que a gente recebe alguém ou escuta, tem a oportunidade de escutar alguém com essa visão para o nosso estado, mesmo que seja um município vizinho, mas que é um município importantíssimo para que o estado todo se desenvolva, né? Sim. Então, Sim. Obrigado pelos esclarecimentos, por explanar aqui teu ponto de vista e também o teu trabalho, o que tu anda pensando. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque eu fico mais motivado e também as pessoas que vão assistir esse vídeo vão entender melhor e saber um pouco como é que está esse planejamento para que o Estado se desenvolva, né? E fiquem mais, além de felizes, com mais esperança, né? Que as coisas avancem e saber quem quem é a cabeça pensante que está no comando. O legal, assim, Maurício, em relação a isso, é que as pessoas estão me vendo, mas, de novo, para tudo que dá muito certo, você vê, assim, teve muitos prefeitos que eles estão numa situação boa de visibilidade, de reconhecimento, mas já pegaram as cidades arrumadas. A gente pegou uma cidade na condição que todo mundo sabe que Santana estava. Quando você foi lá e visitou, você teve um impacto, né? Então, assim, esse movimento, ele se dá primeiro porque você tem um corpo técnico que tem a oportunidade de ser ouvido, entendeu? O prefeito, ele conversa contigo sobre tudo.
ele fala, de startup e ele discute nova lei de licitação porque ele estuda junto com a gente. Ele ouve, ele dá a liberdade do contraditório para nós. Então, quando ele dá essa oportunidade, ele cria condições para que a gente possa sonhar, né? E aí, quando a gente está com encantamento, com a alegria de saber que pode deixar uma coisa que os nossos netos e os nossos filhos eles veem. Olha, o meu avô, ele tem 3 gerações em Santana, né? E vivia lá onde hoje é a Casa da Hospitalidade, né? Então, assim, nós estamos... Então, quando eu não estiver mais nessa terra, os meus filhos, os meus netos, a nossa família vai continuar lá. Então, ter, assim, a possibilidade de ter alguém que consiga nos escutar e consiga dar liberdade para que a gente possa tentar fazer o bem, isso é um legal, assim, é um grande diferencial de governança, tá? Então, parabéns ao prefeito Bala, parabéns Sim. pelo teu trabalho, parabéns para toda a equipe lá que tu tá chefiando e passando as instruções para que saia tudo no padrão, né? E sabe uma coisa que às vezes sempre fica escondido, Maurício? Quando eu falo nesse ecossistema, parece que é o corpo técnico, mas também são as empresas. As empresas prestadoras de serviço. Não só as prestadoras de serviço, mas você pega, por exemplo, você tem grandes empresas em Santana que construíram um praça. Tu tá entendendo? Que tem uma ação social, uma ação colaborativa e um networking com a gente, chegando conosco e dizendo assim, olha, ajusta isso daqui, melhora isso daqui. Só que eles têm um corpo técnico, científico, eles têm informações mais atualizadas do que a gente, porque o serviço público ele é mais rápido. Então, eu acho que esse é um pouco diferencial. A gente começar a ouvir as grandes estruturas de governança da cidade, a gente acaba se apropriando um pouco das tecnologias deles. Por isso a pegada é diferente. E dá um exemplo aí desse tipo de parceria público-privada que tu já viu acontecer por lá. Olha, eu estava falando do açaí, né? O açaí é um grande exemplo, porque, regra geral, os insumos do açaí vai para o lixo. Sim. Uma articulação público-privada conseguiu redirecionar boa parte desse caroço, que ao invés da gente pagar para ir para a lixeira pública, ele acaba gerando outros subprodutos. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, esse é um exemplo. A mudança de fluxo, por exemplo, das mercadorias que vão para o porto, para seguir mundo afora, também é um outro exemplo disso. A gente conversa com eles horários de funcionamento e tudo mais, porque se mais produtos seguem um fluxo com uma maior velocidade, essas empresas, elas têm maior rentabilidade, elas conseguem empregar ou manter mais pessoas empregadas e a arrecadação dela aumenta. Então, a tributação chega na Prefeitura de Santana que tem melhores condições, por exemplo, para melhorar o asfalto da cidade. Então, quando você pensa as coisas de que nós estamos numa comunidade, que todo mundo precisa ter um olhar humano e saber que do outro lado da institucionalidade tem uma outra pessoa, que se você dá liberdade para ela falar, você consegue fazer com que pequenas coisas elas aconteçam, tá? Inclusive de forma simbólica. Um dos grandes símbolos da cidade é Santa Ana, pelo nome da cidade, tá? Pelo nome da cidade, pela origem da cidade e tudo mais. A construção da nova Santa Ana, esteticamente muito bonita. Eu ainda não vi. Ela Já fui lá ela foi uma parceria da Prefeitura Municipal com os comerciantes. Só que quando você atrai mais pessoas ali para a Avenida Santana, para pagar uma promessa, para visitar a Santa, para bater uma foto e tudo mais, ela olha para o lado, tem uma loja que está vendendo roupa, ela já entra.
entendeu? Já circula, né, essa economia aí, né? Exato. Então, essa coisa é muito integrada, a gente tem muita facilidade. Então, a gente costuma dar esse acesso. Por quê? Porque dentro desse acesso, se alguém tem coragem para bater na nossa porta, para expor alguma coisa, provavelmente tem uma boa, grande ideia, uma grande inquietação que você tem que considerar. Isso aí. Essa visão aí não é para qualquer um, não. Que bom que tu tem essa sensibilidade com as pessoas, com os empreendedores, com os empresários. E eu acredito muito que Santana esse ano vai trazer muito cases de sucesso. Sim. Parabéns. Tá com umas brincadeirazinhas aí, mas vou seguir a linha do prefeito. A gente só fala quando estiver pronto. É isso aí. Então, obrigado aí pelo bate-papo. Quero agradecer aqui o Marlos, que é secretário de Planejamento do município de Santana, que tem muitos projetos inovadores. E em breve também eu espero conversar com outras pessoas, outras figuras importantes aqui do estado que estão fazendo a diferença aqui, estão fazendo esse estado desenvolver e inovar cada vez mais. Então, obrigado, Marlos. Até a próxima, próximo bate-papo. Valeu. Espero novidades.